Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. E o tema deste vídeo é o que eu vou colocar lá no final, depois eu coloco, tá? Porque é uma reflexão a respeito de um versículo. Quando a gente está, normalmente eu faço uma reflexão de um versículo, o tema a gente vai colocando conforme vai vindo o conhecimento, vai vindo o entendimento, tá bom? Então, mas é um tema interessante. Como é, mais ou menos, qual é a diferença do entendimento bíblico da religião para o Evangelho Eterno? Porque quando você entende o Evangelho Eterno, o entendimento bíblico é totalmente reverso, é totalmente diferente, alheio ao da religião. É diferente, é algo espantoso, é algo grandioso, o entendimento do Evangelho Eterno. Porque o Evangelho Eterno nada mais é do que o reino de Deus estabelecido aonde? Na Malásia? O reino de Deus estabelecido no pico do Everest? O reino de Deus estabelecido no templo do morcegão? O reino de Deus estabelecido no Vaticano? Não. Nos homens. Na natureza carnal dos homens? Não. Nos espíritos, onde está o templo espiritual dele, o reino de Deus, e ele mesmo, o Criador, se faz presente. E isso aconteceu lá no ano 70, na primeira era cristã, quando Jesus voltou e julgou os israelitas, e quando ocorreu o juízo final. Apocalipse 21:3, você vê quando João viu ser estabelecido esse templo. E quando você tem esse entendimento, você entende que os 66 livros da Bíblia se cumpriram. E quando você lê versículo, passagens, capítulos, o entendimento, ele é contrário ao da religião. Ao dos costumes que você vê por aí é diferente. Por isso que pessoas, pela primeira vez, quando ela ouve falar do Evangelho Eterno, ela se sente chocada. É um choque até mesmo para os que estão na graça. Pessoas que estão na graça, quando eles ouvem do Evangelho Eterno, eles dão um refúgio, fala, opa, peraí, quer dizer que além de Paulo ainda tem outra maravilha? Mas a pessoa está tão apegada a Paulo, a graça pregada por Paulo, que o Evangelho Eterno ela deixa de lado. Ela vive no passado. Vive no passado, porque a graça pregada por Paulo fazem quase 2000 anos. Olha que interessante, na religião nós entendíamos esse versículo de uma forma, conhecendo o Evangelho Eterno, mesmo que minimamente, você entende esse versículo completamente diferente. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Na religião, eles usam esse versículo para tomar dinheiro, para dizer que você, por estar no templo dele, na denominação dele, na religião dele, você é justo, e o que está em outras denominações ou fora das denominações são os perversos, são os ímpios. Esquecendo eles que todo ser humano na carne é ímpio, é perverso, porque a natureza carnal ela é perversa, ela é ímpia. Paulo disse, em minha carne não habita bem nenhum. Foi Paulo que disse. Então aí você, no Evangelho Eterno, sabendo que tudo se cumpriu, e vamos ler antes o porquê foi falado isso aqui. Então vocês verão, aqui era uma profecia, era algo para o futuro. Deus estava falando que eles iriam ver a diferença. Mas eu vou te mostrar que já fazem quase 2000 anos que ele cumpriu isso, há quase 2000 anos. Talvez você nunca se apercebeu, mas agora você vai se aperceber disso aqui. Você vai falar, meu Deus, então isso aqui já faz quase 2000 anos. E por que ninguém nunca viu a diferença? A diferença está começando a aparecer agora. Quem está vivendo, quem está confessando o Evangelho Eterno, está começando a fazer a diferença, meu Deus. Que maravilha! Eis aqui uma prova viva. Eis vários que estão colocando palavras no comentário. Olha a minha vida agora.
Hoje mesmo eu estava lendo um comentário, ele falou que da família dele ele é o único que pulou fora da religião e a vida financeira dele está de vento em popa. Ele usou a vida financeira, mas se a financeira está, o resto está. Ele colocou isso, enquanto os outros religiosos estão tudo lá. Fuxicando, fofocando, falando que ele é desigrejado, falando que ele é isso e aquilo. E ele nem aí. Ele só num avião a jato acelerando. Por que que em 2000 anos essa diferença não aconteceu? Por quê? Vamos ler aqui o porquê que foi falado esse versículo aqui. Malaquias capítulo 3, vamos subir um pouquinho. Vamos lá no versículo 13. Vamos ler do 13 ao 18. Malaquias 3, 13. Eu estou utilizando o texto da nova versão, nova Almeida atualizada, NA. E o subtítulo, a diferença entre o justo e o perverso. 13. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. E ainda perguntam, o que falamos contra ti? Versículo 14. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Quem que guardava os preceitos eram os judeus, eram os israelitas. Então isso aqui foi escrito para os judeus. 15. Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Tá vendo? Eles estavam desafiando Deus aqui, os judeus. Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Esse versículo está à prova viva no seu vizinho. Você é um religioso quando era religioso, ou se você é, a sua vida toda tribulada, toda atrapalhada, dívida, aí o seu vizinho que não é de religião nenhuma, mas acredita em Deus, é próspero, é feliz. Aí sabe o que os crentes falam, sabe o que os pentecostais falam? Ele é feliz assim porque ele está sendo enganado por Satanás. Olha aqui, está escrito na Bíblia. Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Estavam igualzinho os judeus. 16. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. 17. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia, olha aqui, você já entendeu o que significa naquele dia? Era o dia do juízo. Naquele dia era o dia do Senhor, Apocalipse 1:10. Então aqui Deus já era a profecia dele, a promessa dele para o futuro. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Aí sim agora. Aí sim. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqui era sobre o juízo. Juízo do dia do Senhor. Juízo daquele dia. Eles iriam ver a diferença. Voltando para cima, para a prosperidade, para a felicidade, para a saúde, que diz que a diferença seria entre o justo e o ímpio. Eu te pergunto, você conhecendo o Evangelho Eterno, aonde nós podemos alguém que pratica a justiça nos dias de hoje? É dentro da religião? É dentro da religião que eles estão, de alguma forma, agradando a Deus? Você acha que é dentro da religião? Que pode haver essa diferença? Não, não é dentro da religião. Qualquer lugar pode acontecer isso, menos dentro da religião. Porque como que alguém pode ser justo dentro de uma religião, falando que Jesus ainda vai voltar? Sendo que Jesus falou em diversas passagens que ele voltaria naquela geração. Como que alguém dentro de uma religião pode ser justo, pode desfrutar dessa promessa,
achando, praticando, falando que a água de uma piscina cheia de coliformes fecais é o que purifica a vida de uma pessoa. Pisando, profanando, menosprezando o sangue que purificou a todos que verteu da cruz. Quando uma pessoa quer volta ao passado, antes da cruz, Paulo disse em Gálatas 2, versículo 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que a morte, que o sacrifício da cruz foi em vão. E aí? Uma pessoa dessa que está buscando prática de obras do Velho Testamento, do Velho Pacto, pode ser considerada como justas? Não. Ela é uma pessoa profana. Ele é um ímpio. Ele é um perverso. Então, para que alguém possa desfrutar, possa fazer essa diferença que Deus prometeu aos judeus, mas que nós agora, através do conhecimento do Evangelho Eterno, nós estamos tomando posse dessa diferença. Então, se tem alguém que pode fazer essa diferença, é as pessoas do Evangelho Eterno. É as pessoas que estão por aí confessando no seio familiar, no seio do trabalho dela, no meio dos amigos dela, que Deus habita em seu espírito, que tudo foi realizado, que tudo foi cumprido, que foi tudo consumado. Que no ano 70 aconteceu o juízo do Criador. Jesus, o Cristo, voltou como de uma forma espiritual e julgou quem deveria ser julgado, os israelitas. Não há outra forma dessa diferença acontecer na vida de uma pessoa. E nós gentios, mas como o Evangelho Eterno, que está lá em Apocalipse 14:6, diz que o Evangelho foi para proclamar a todas as tribos, a todas as nações, a todos os povos. O povo gentio que antes da cruz era considerado como estrangeiros, como gentios, como afastados da comunidade de Israel, Deus, quando derrubou o muro, fez um só Israel. E os gentios agora é um povo só. Não para praticar obras do passado, obras de maldições do Velho Testamento. Não. Então todo aquele que vive o Evangelho Eterno, que confessa o Evangelho Eterno, ele sim está nessa condição. Ele sim está fazendo a diferença. Escreve o que eu estou te falando. Este do Evangelho Eterno fará a diferença. Já estão fazendo. Mesmo que seja na areia do deserto, aquele grãozinho do mínimo que está ali. Que é o que está acontecendo agora. O Evangelho Eterno está começando a nem engatinhar. Ele está ainda como um embriãozinho. Ele está como um embriãozinho. Ele está sendo formado, o Evangelho Eterno. Na mente de alguns. Então vocês verão. Então só iria ver as maravilhas do Criador, só iria ver os milagres, os prodígios, as transformações depois daqueles dias. Só iria ver essas benesses depois do dia do Senhor. Aqui, só se você não entendeu ainda o que significou depois daqueles dias. Você que tem 40 anos de religião, você que tem 10, 15, 20, 50. Quando que você ouviu lá no seu templo alguém falando do Evangelho Eterno? Passando a você qual o verdadeiro significado da palavra Evangelho. Passando a você o verdadeiro significado de quando se cumpriu o Evangelho, a plenitude dele. Evangelho, o reino de Deus. As boas notícias do reino de Deus que estava próximo, mas que no ano 70 foi estabelecido. Então vocês verão, mais uma vez, a diferença entre o justo e o ímpio. Então, um religioso para um ímpio perverso não tem diferença nenhuma, porque um religioso, ele se acha justo, mas ele é um profanador, ele é um blasfemador, ele é um mentiroso, ele pisa no sangue que verteu da cruz, ele despreza a pregação de Paulo da graça. Assim está em Hebreus capítulo 10, versículo 29. No 28 fala que por 2 ou 3 testemunhas, alguém que fosse contra as leis de Moisés era morto sem misericórdia. E no versículo 29, quão mais severo deve ser o castigo daqueles que profanou
blasfemou, menosprezou, pisou no sangue e menosprezou o Espírito da graça, quão mais severo deve ser o castigo. Então quem são esses ímpios? O ímpio, a natureza carnal de todos, ela é ímpia, ela é perversa. Mas a consciência desses que estão pervertidos pela lei mosaica, o fim da lei foi Cristo, mas quem está nas leis são ímpios, são perversos. Você consegue entender? Que somente essa diferença pode haver na vida de alguém que vive, confessa e pratica o Evangelho Eterno, depois daqueles dias. Gente, isso aqui não é... Isso aqui vale dinheiro, hein? O que você acha eu passar um Pix agora? Dai de graça o que recebeste de graça. Então eu vou voltar aqui, olha que coisa aqui, ó, no 17, Malaquias 3:17. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, Deus preparou o banquete. Deus preparou a ceia. Deus preparou a vingança. Deus convidou, mandou chamar todas as aves, está lá em Apocalipse, todas as aves do céu, para comerem carne de reis, príncipes, governadores. Em outra passagem de Apocalipse diz que o sangue bateu no freio dos cavalos. O banquete de Deus já foi servido, que durou 3 anos e meio. Durou a metade de um tempo, a metade de uma semana, 1260 dias, 42 meses. Foi do ano 66 ao mês de agosto do ano 70. Esse foi o prazo do banquete do Senhor. Esse foi o prazo desse significado naquele dia que preparei. Então sinta-se alegre, sinta-se feliz, você que está desfrutando do Evangelho Eterno, porque se não chegou o que você espera, tenha paciência. No momento certo chegará. O que é uma cura? O que é uma prosperidade? O que é uma transformação na sua família? O que é a harmonia? O que você quer? Você sim será alcançado por essa promessa. Você que está vivendo e respeitando o significado daqueles dias. Porque isso é o Evangelho Eterno. Então somente alguém que está no Evangelho Eterno pode desfrutar, pode ser honrado com essa promessa. E eu vou falar para você, não é de hoje que já está chegando ao meu entorno a minha vida. Ah, mas você tem 3 cirurgias, você está gravando aí no sofá, você não está aguentando de dor. Isso é espinho na carne. Isso aqui é espinho na carne, filho. Papai sabe que se tirar esse espinho na carne aqui, essa peste aqui pode voltar a ser o que era antes. Então deixa ele com esse espinho na carne aí. Essa carne desse Cláudio eu conheço. Só que o negócio é aqui, ó. O negócio é aqui, o negócio é na família. O negócio é no seu entorno. Calma. Esquenta comigo não. Esquenta não. Tá bom? Então eu vou encerrar essa maravilhosa revelação da palavra do Pai, porque isso aqui não tem preço. Quando você lê isso aqui, Malaquias 3, versículo 18, de uma forma religiosa, você vira escravo. Eles te escravizam. Eles usam isso para tomar o seu dinheiro. Para falar que você vai fazer a diferença quando você der mais que o outro. Quando o seu envelope estiver mais cheinho do que o outro. Quando você sacrificar mais do que o outro. Quando você praticar mais voto do que o outro. Mas como nós já estamos no Evangelho Eterno, a coisa é totalmente diferente. Não tem voto, não tem sacrifício, não tem oração, não tem louvor, não tem joelho dobrado fazendo calo, nada disso. Nada, isso era coisa de judeu. Lá em Gálatas 1 mesmo, 5:1, Paulo disse. Mas Paulo, mesmo assim, Paulo depois, porque Paulo era um religioso, Paulo chegou a ser fariseu. Então Paulo não se libertou totalmente da religiosidade. No vídeo que eu fiz ontem eu falei, é verdade. Jesus não era nenhuma isca, nenhuma vírgula de religioso. Jesus e Yeshua. Não, nada. Paulo era religioso. Paulo era bem... Se você começar a analisar Paulo em vista de Jesus de Nazaré, você vai ver que Paulo era religioso. Claro que não era igual um fariseu. Mas Paulo colocava muitas regras.
usando a graça. Você consegue entender que tinha sim uns traços, mas isso não é um assunto não, tá bom? Então somente no Evangelho Eterno que nós podemos entender isso aqui perfeitamente e nós podemos desfrutar, nós podemos viver nessa promessa, tá bom? Então eu vou encerrar por aqui, espero ter sido útil e se foi, joinha, compartilhe, não esquece, esse merece você compartilhar, hein? Compartilhe, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento. Que coisa, hein? Como pode um negócio desse aqui? Eu nem... Porque assim, gente, a gente começa, quando vou preparar uma palavra, alguma coisa, a gente começa a ler, eu não leio o capítulo assim, só se eu não estiver entendendo aquela situação, eu leio o capítulo todo. Mas eu não vou num livro específico. O Evangelho Eterno, ele te dá a liberdade de você entender de Gênesis e Apocalipse no Evangelho Eterno. Quando você entende que o Evangelho Eterno é Deus em nós, que tudo se cumpriu, é o reino de Deus em nosso espírito, o Evangelho Eterno ele te capacita para você entender os 66 livros. Ou seja, tudo se cumpriu. Você pode não entender uma palavra, você pode não entender ali uma profeciazinha diferente, mas você entende que tudo se cumpriu. Entendeu? Então é maravilhoso o que o Pai tem nos mostrado. Tá bom? Eu vou encerrar esta mensagem e desejar que todas as provisões do Criador estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Cada passo que você der, venha estar com as provisões do Criador. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.